dos maiores obstáculos que nos impedem de falar de Jesus para as outras pessoas é o medo. E esse medo geralmente ele está relacionado à reação das pessoas ao ouvir a mensagem do Evangelho. Então a gente começa a pensar, o que será que essas pessoas vão pensar de mim? Será que eu vou ser desprezado? Será que eu vou ser ridicularizado? E assim então nós encontramos N motivos para termos medo de compartilharmos o Evangelho com as pessoas. É interessante que quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 31, nós encontramos ali uma igreja ameaçada pelo medo. Isso porque um pouco antes o Sinédrio, a instituição de maior autoridade do povo judaico na época, havia impedido e proibido, na verdade, Pedro e João, os líderes da igreja, de pregar o Evangelho naquela região. E assim, ao proibir Pedro e João de pregar o Evangelho, eles estavam proibindo também toda a igreja. Caso contrário, eles sofreriam na pele as consequências dessa atitude. E assim, diante dessa ameaça, Pedro e João se dirigem aonde a igreja estava reunida, relatam toda aquela situação para a igreja, e a igreja, de maneira surpreendente, ao invés de se acovardar com a situação, ao invés de murmurar contra Deus por causa daquela oposição, o que a igreja faz? Ela se volta a Deus em oração, pedindo a Deus coragem para continuar pregando o Evangelho. E é interessante que o texto mostra que Deus prontamente atendeu a oração da igreja, porque o lugar, logo depois que eles terminaram de fazer aquela oração, o lugar onde eles estavam começou a tremer, eles ficaram cheios do Espírito Santo e assim continuaram a pregar com ousadia a mensagem do Evangelho. Esse texto ele nos ensina uma lição preciosa. Ele nos mostra que a ousadia de pregar o Evangelho para as pessoas, a coragem de falar de Jesus para as pessoas, está intimamente ligada ao estar cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, quem está cheio do Espírito Santo não tem medo de falar de Jesus para as pessoas. E nos ensina também que diante de um cenário de oposição, de perseguição, diante de um cenário que quer nos impedir de falar do Evangelho, o que nós devemos fazer não é nos acovardar, mas é buscar a Deus em oração, porque é buscando a Deus em oração como igreja que Deus atende a nossa oração e nos enche do Espírito Santo. Por isso, se você está com medo de falar de Jesus para as pessoas, ore. Convide alguém, convide irmãos seus em Cristo para orarem junto com você. E se você agir assim, eu tenho certeza que Deus irá atender a sua oração e transformar você em um poderoso instrumento de sua graça para a transformação de muitas vidas, mediante o poder do Evangelho.